Olá, eu sou a doutora Denise, médica obstetra, e venho conversar com você sobre síndrome hipertensiva da gestação. Quando falamos em síndromes hipertensivas, devemos levar em consideração os fatores de risco para complicações, que no caso a gente precisa valorizar a história clínica da paciente. Tanto a Federação Brasileira de Ginecologia quanto o Ministério da Saúde, eles concordam nessa recomendação, tá? E quando analisamos fatores de risco, nós dividimos em alto, moderado e baixo risco. Baixo risco do quê? De complicação. Então, quando nós temos fator de risco alto, nós temos a indicação de profilaxia quando apresenta um fator de risco alto apenas. E aí, vou mostrar aqui. Então, assim, quando a paciente tem a história de pré-eclâmpsia própria da paciente, principalmente acompanhada de desfecho adverso, como síndrome HELP, ou eclâmpsia, ou pré-eclâmpsia grave, é indicação de iniciar a profilaxia na gestação seguinte, tá? Então, a gestação múltipla também é fator de risco, a obesidade, quando o índice de massa corpórea é maior do que 30, hipertensão arterial crônica, a paciente já conhece a doença ou inicia o pré-natal com hipertensão, fazendo diagnóstico às vezes nas consultas iniciais. Diabetes tipo 1, tipo 2, diabetes gestacional, doença renal, lembrar do rim único e doença autoimune como lúpus, síndrome antifosfolípide. Eu sempre chamo atenção para o caso de síndromes de doença autoimune que está em investigação. Então, se está em investigação, não fechou diagnóstico, ainda não sabe, engravidou no meio da investigação, inicie a profilaxia. Você vai proteger o seu paciente no caso de um resultado positivo. Quando o fator de risco é moderado, nós precisamos que dois fatores de risco estejam englobados nessa questão da análise clínica, tá? Então, o fator de risco como nuliparidade, história familiar da história familiar de pré-eclâmpsia, né? Mãe, irmãs, baixo nível socioeconômico, etnia afrodescendente, idade maior ou igual a 35 anos, história pessoal de baixo peso ao nascer, gravidez prévia com desfecho adverso e intervalo mais de 10 anos desde a última gestação. Então, se a paciente apresentar dois fatores dessa lista, ela tem indicação de fazer a profilaxia para a pré-eclâmpsia. E no caso de baixo risco, não tem indicação então, tá? Então, uma gravidez sem intercorrência, sem nenhum fator de risco, não tem necessidade de fazer a profilaxia. E qual é a profilaxia, né? Então, nós temos as medicações prescritas no início da gravidez, entre 12 e 16 semanas o AS. O AS precisa entrar antes da primeira onda de invasão trofoblástica. Por isso que o AS tem que entrar até 16 semanas. E ele é mantido de 12 semanas até o final da gravidez, suspendendo ele de preferência uma semana antes do parto, que geralmente é ali pelas 36 semanas. O carbonato de cálcio, orienta-se que a gestante ela faça uma suplementação de 1 a 2 gramas por dia de carbonato de cálcio. Então, conforme a dieta do paciente, conforme a sua anamnese, você vai fazer a prescrição do carbonato de cálcio. O sulfato de magnésio, ele entra como conceito de prevenção. Ela é uma medicação que, quando prescrita, realizada no momento correto, ela vai prevenir complicação da pré-eclâmpsia, que é a eclâmpsia, que é a síndrome HELP grave, tá? Então, a gente precisa lembrar do sulfato de magnésio, sim, ele é uma medicação de profilaxia. A novidade que veio no Ministério da Saúde agora de orientação é que a gente prescreva o sulfato de magnésio em todas as crises hipertensivas. E o que é uma crise hipertensiva? Quando a pressão sistólica é maior ou igual a 160 ou a diastólica é maior ou igual a 10. No momento de diagnóstico de crise hipertensiva em gestante acima de 20 semanas, você vai fazer o sulfato de magnésio e depois você entra com as medicações hipotensoras de emergência, tá? Então, nós precisamos lembrar, sulfato de magnésio é para profilaxia, sim. Repetindo, então, AS entre 12 e 16 semanas. Tem problema se eu prescrever o AS com 10 semanas, com 9 semanas? Não tem problema. Você vai errar se você não prescrever o AS
até 16 semanas. Ele tem que entrar antes das 16. Por quê? Depois disso, inicia-se a segunda onda de invasão trofoblástica e aí já não vou ter mais efeito. Não adianta nada prescrever AS quando já iniciou a pré-eclâmpsia, lá com 22 semanas. Não adianta. A AS tem que entrar até 16 semanas e mantendo até o final da gravidez. E o carbonato de cálcio, então, 1 a 2 gramas ao dia, conforme a dieta da paciente. Em relação ao diagnóstico, a síndrome hipertensiva ela é dividida em quatro classes. Nós temos a pré-eclâmpsia, a hipertensão arterial crônica, a hipertensão arterial crônica com pré-eclâmpsia sobreposta e a hipertensão gestacional que não é pré-eclâmpsia, certo? Então nós temos esses 4 tipos de síndromes hipertensivas. Vamos iniciar então agora a revisão da pré-eclâmpsia. O que é pré-eclâmpsia? É aquela manifestação de hipertensão arterial identificada depois de 20 semanas associada a proteinúria significativa. Como é que eu vou avaliar a questão de proteinúria? Eu posso avaliar laboratorialmente. Padrão ouro, proteinúria de 24 horas, 300, que sendo maior do que 300 miligramas. É aquele exame que a paciente vai coletar a urina por 24 horas, isso vai ser analisado, e se der 300 miligramas ou maior de presença de proteína na urina, nós temos uma proteinúria significativa. Outra maneira de avaliar a proteinúria é a relação proteína-creatinina urinário. Se o valor der maior do que 0,3, sendo avaliado em miligramas por decilitro, tá? Então só cuidado com isso. Maior do que 0,3, nós temos então a proteinúria significativa. Uma outra maneira de avaliar a proteinúria seria na fita ou no parcial de urina. Uma cruz já significa 30 miligramas por decilitro de proteinúria, então nós já consideramos proteinúria, tá? Mas aí, se eu não tenho um exame laboratorial, não deu tempo de ficar pronto, eu tô com a paciente hipertensa, gestante, mais de 20 semanas na minha frente e ela, será que é pré-eclâmpsia? Então, outra maneira de analisar é avaliar ganho de peso, então eu pego o histórico da carteirinha, se ela ganhou mais do que 500 gramas por semana e está edemaciada, mãos, a face, né, os membros inferiores, uma nasarca, é presença de proteinúria, avaliação clínica, gente. Então, afirma-se que nós precisamos considerar que a proteinúria que não saiu no exame, ou o exame deu errado, ou não deu tempo, mas nós estamos com a paciente na nossa frente, ela está com mais de 20 semanas, hipertensa e edemaciada, a paciente está com pré-eclâmpsia. Se ela tem comprometimento sistêmico ou disfunção de órgão-alvo, como trombocitopenia, disfunção hepática, insuficiência renal, edema pulmonar, iminência de eclâmpsia ou eclâmpsia, ela tem pré-eclâmpsia, certo? Porque ela já está até complicando, tá? E o comprometimento placentário também entra. Lembrem que a nossa placenta é um órgão da gestação, mas se ele tem comprometimento desse órgão, dessa disfunção desse órgão que é a placenta, que é o comprometimento placentário, nós também temos um critério para fechar como pré-eclâmpsia: restrição de crescimento, alteração em Doppler. A pré-eclâmpsia, ela pode ser sem sinais de gravidade, que é aquela paciente que você fez o diagnóstico e ela está evoluindo na gestação indo bem, ela tem proteinúria, ela é hipertensa, ela tem mais de 20 semanas, ela fechou critérios para pré-eclâmpsia, porém está estável. Ok, a gente vai acompanhando. Mas pode apresentar critérios de gravidade. E quais são eles? Emergência hipertensiva. Então, quando eu tenho uma pressão arterial sistólica maior ou igual a 160 ou diastólica maior ou igual a 110. Sinais de iminência de eclâmpsia, síndrome HELP, edema agudo de pulmão, dor torácica, insuficiência renal. Cuidado, são todos critérios de gravidade, critérios que essa paciente precisa ser encaminhada ao hospital. Dentro dos sinais de iminência de eclâmpsia, o que é isso, iminência?
iminência quase. É aquela paciente que está quase convulsionando. Se nós não tomarmos nenhuma conduta, ela vai convulsionar, ela vai complicar, tá? E quais são os sinais? Fique atento, né? Tem ali o desenho por isso. Alterações vasculares do sistema nervoso, cefaleia, distúrbio visual, fotofobia, fosnema, escotomas, hiperreflexia, então por isso que a gente avalia. A paciente que está em pré-eclâmpsia, ela tem hiperreflexia. E uma paciente que você sulfata, que você estabiliza, ela volta ao reflexo normal, tá? Então, hiperreflexia é um sinal de iminência de eclâmpsia. Alterações hepáticas, náusea, vômito, dor no andar superior de abdômen. Cuidado, sinais de iminência de eclâmpsia. Já é uma pré-eclâmpsia com complicação. A eclâmpsia em si, né? Não preciso nem falar que isso é um sinal de gravidade, que é o primeiro episódio, que é eclâmpsia, né? Um primeiro episódio de quadro convulsivo. São convulsões tônico-clônicas do tipo grande mal. Ausência de outros fatores causais que levam à convulsão, como epilepsia, isquemia cerebral, hemorragia intracraniana, uso de drogas. No pós-parto, o risco é grande também. Nos primeiros 10 dias ali pode acontecer a eclâmpsia também. Então, o paciente pré-eclâmpsia, ela pode desenvolver complicação na gravidez e no pós-parto também. E quando tem a eclâmpsia, ela tende a ficar num período de coma de aproximadamente 6 horas após o episódio de eclâmpsia, tá? Então, bastante atenção, nós precisamos fazer o cuidado justamente para não deixar chegar numa situação dessa. E além disso, ainda pode complicar ainda mais, tá? Às vezes, pode acontecer, equipe de emergência, médicos clínicos, de chegar uma paciente para você sozinha, alguém resgatou, não tem história, não se sabe se ela tem epilepsia ou não, ela está convulsionando e ela está com nível pressórico maior do que 140/90, você precisa lembrar da pré-eclâmpsia, tá? Então você precisa lembrar da eclâmpsia. A medicação para retirar da crise de eclâmpsia é o sulfato de magnésio, tá? Então, sulfatou a paciente 4 gramas endovenoso em caso da crise convulsiva por eclâmpsia. Você repele, fez a medicação, tirou ela do quadro de eclâmpsia, ela estabilizou, ok. Se ela não estabilizou, repete os 4 gramas. Se ela não estabilizou, aí você tem a opção do idantal, tá? Então, a sequência seria essa num caso de crise convulsiva por eclâmpsia. Outra complicação é a síndrome HELP. O que é síndrome HELP? É o quadro de hemólise, elevação de enzimas hepáticas, queda de plaqueta. Então, como que eu vou identificar hemólise? Então, no esfregaço do sangue periférico aparece esquizocitose, anisocitose, equinocitose, pecilocitose, tá? Além disso, bilirrubina elevada acima de 1,2, bilirrubina total. O HDL também acima de 600, também é sinal de hemólise. Alterações da função hepática, TGO, TGP acima de 70 e plaquetopenia menor do que 100. A síndrome HELP pode ser todos esses fatores alterados, como pode ser um ou dois alterados. Você já precisa estar atento para o diagnóstico de síndrome HELP. Dentro da síndrome HELP tem complicações. E é um dos fatores assim que é muito grave, muito risco de mortalidade. Então, quando eu tenho síndrome HELP, de 6 a 50% dos casos pode entrar em eclâmpsia. Pode ter descolamento prematuro de placenta de 5 a 26%, CIVD em 8%, hematoma hepático, tá? Edema agudo de pulmão 5%, condição fetal não tranquilizadora em até 23%, insuficiência renal aguda de 5 a 15%, morte materna 5% dos casos e prematuridade 10 a 50%. Por isso que nós precisamos estar atentos, porque a síndrome HELP ela é silenciosa. Muitas vezes a paciente tem uma hipertensão, uma crise hipertensiva, mas ela está assintomática no sentido de iminência de eclâmpsia,
mas ela tem um laboratorial alterado. Por isso que uma paciente que tem crise hipertensiva, você vai fazer a profilaxia de complicação com sulfato de magnésio, vai coletar laboratorial, controlar a pressão dela. Não libere uma paciente com crise hipertensiva, que é a pressão 160, sistólica maior ou igual a 160, diastólica maior ou igual a 110. Se você libera uma paciente dessa, controla a pressão e não avalia laboratorial, você pode deixar passar a síndrome HELP, tá bem? Outra categoria de hipertensão, né, de síndrome hipertensiva na gestação, é a hipertensão arterial crônica, que é aquela paciente que já tem pressão alta, hipertensão diagnosticada antes da gravidez, ou que você vai diagnosticar em até 20 semanas, com menos de 20 semanas. Então, diagnosticada antes da gravidez ou antes de 20 semanas, mantendo níveis pressóricos elevados 12 semanas após o parto. Às vezes acontece de você iniciar um pré-natal ali em torno das 20 semanas, a paciente começou o pré-natal tarde, ela já está hipertensa, você não consegue diferenciar muito durante a gravidez se é uma crônica, se é uma pré-eclâmpsia, se é uma hipertensão gestacional, porém, depois de 12 semanas ela continua, depois da fase do puerpério, ela continua hipertensa. Então ela é uma hipertensa crônica, tá? Mas, de qualquer maneira, a vigilância, o cuidado, a investigação, a questão de profilaxia, tudo você vai fazer da mesma maneira, mesmo que você não tenha certeza absoluta que ela é hipertensa crônica. Mas o clássico era hipertensa antes da gestação ou diagnosticou em até 20 semanas, tá bem? Hipertensão crônica pode complicar. Geralmente eu falo para paciente assim: paciente, você tem hipertensão crônica, você já tinha essa doença antes de engravidar ou descobrimos agora no início da gravidez, hipertensão crônica. E pode ser que com o tempo você desenvolva a nova doença, que é a doença da gravidez, que é a pré-eclâmpsia. E as duas doenças juntas, ela é mais grave, tá? Então a paciente ela tem que ser orientada em termos de sintomatologia de pré-eclâmpsia e suas complicações, iminência, acompanhar nível pressórico, controlar esses níveis pressóricos. A hipertensão crônica pode complicar, tá? E ela pode complicar no sentido de superajuntar, sobrepor a pré-eclâmpsia. Hipertensão crônica mais pré-eclâmpsia pode acontecer e todas as suas complicações. Essa sobreposição da pré-eclâmpsia vai acontecer quando? Claro, depois de 20 semanas. Então você tem que avaliar a sua paciente assim. Se ela vem mantendo estável o nível pressórico com aquela medicação do início da gravidez, da hipertensão crônica, ela está indo bem. Só que passou de 20 semanas, nível pressórico começa a descontrolar, começa a precisar de ajuste de medicação, sinal de alerta, pode ser pré-eclâmpsia. E aí você vai avaliar essa paciente fazendo laboratorial e avaliando ela clinicamente, tá? Sempre vou suspeitar então de pré-eclâmpsia sobreposta quando? Piora dos níveis pressóricos, principalmente depois de 20 semanas, com ganho excessivo de peso, edema generalizado, proteinúria positiva, tá? E aí o diagnóstico laboratorial, para bater o martelo, é pré-eclâmpsia, claro, vai fazendo a proteinúria de 24 horas, seria assim o padrão ouro, tá bem? Outro tipo de hipertensão é a hipertensão gestacional. É aquela mulher que tem nível pressórico maior ou igual a 140/90 pela primeira vez depois das 20 semanas, voltando ao normal após 12 semanas, após a fase do puerpério. Não apresentou proteinúria nem comprometimento sistêmico, então ela é só uma hipertensa que descobriu depois de 20 semanas e mais nada, estável, tranquila, sem complicação. Hipertensão gestacional. Lembrando que de 10 a 50% dessas pacientes complicam para pré-eclâmpsia. Então eu tenho que sempre pensar em pré-eclâmpsia. E é o que eu sempre digo, pense em pré-eclâmpsia. Pensando em pré-eclâmpsia, você não vai deixar passar as complicações próprias da pré-eclâmpsia, que é o que complica tanto a gestante. E como que eu vou diagnosticar hipertensão? Né? Eu falei, revisamos hipertensão, mas o que é hipertensão? Como é que nível pressórico? Pressão arterial sistólica maior ou igual a 140 ou
diastólica maior ou igual a 190, em 2 aferições com 4 horas de diferença ou mais. Então, se você tem essas 2 aferições em 4 horas de diferença, você tem hipertensão. Tá, mas eu tenho diagnóstico, e agora eu inicio medicação ou não inicio? Se o nível pressórico dela está abaixo de 150 de sistólica, abaixo de 100 de diastólica, que é um nível pressórico alto, mas não tem potencial de complicação, você vai orientar os sinais de alerta, você vai orientar que ela faça monitoramento ambulatorial desse nível pressórico e ela vai aferir todos os dias e retorna com você em uma semana. Essa seria uma maneira prática para o nosso dia a dia de consultório. Volte em uma semana, mas não esqueçam, se ela tiver nível pressórico sistólico de 150 ou diastólico de 100, você vai orientar ela a retornar antes, tá? Para que ela faça o ajuste da medicação ou ela inicie medicação, no caso, quando é uma primeira avaliação. Sinais de alerta, então, pressão arterial sistólica maior ou igual a 150 ou diastólica maior ou igual a 100 em paciente que não tinha esses níveis pressóricos. Então, orientá-la a retornar antes. E, claro, sempre, 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 sintomas, iminência de eclâmpsia. Se ela começar a apresentar iminência, cefaleia, náusea, alteração visual, dor hipocôndrio direito, epigastralgia ou qualquer dúvida, sempre oriente que ela deve retornar ao seu serviço para avaliação, tá bem? E o tratamento? Quando que eu vou iniciar tratamento? A terapia antihipertensiva você vai começar quando ela voltar com você em uma semana. Você vai avaliar a curva de pressão dela. E se mais de 50% tiver de alterações de sistólica acima de 140 ou diastólica acima de 90, você vai iniciar o antihipertensivo. A meta é de diastólica em torno de 85 milímetros de mercúrio, tá? Não precisa ser menos que isso. E a hipertensa crônica, lembrar ela que ela precisa fazer restrição de sal, tá? Então, cuidar com alimentos condimentados, excesso de sal, porque isso vai alterar o nível pressórico. Orientar para todas que façam atividade física moderada, tá? E esse cuidado de evitar o excesso de peso também. E qual a medicação que ela vai começar? Geralmente, nós iniciamos com metildopa. Se ela não usava nenhum antihipertensivo, metildopa. 250 3 vezes ao dia seria a dose mínima, que é 750 miligramas, chegando ao máximo de 2 miligramas por dia, tá? Você vai distribuindo essa medicação, podendo chegar ao máximo de 500 miligramas de 6 em 6 horas, 4 vezes ao dia. Não adianta passar metildopa 1 vez ao dia, 2 vezes ao dia, isso é subdose, isso não funciona. É melhor você deixar sem, vigiar a nível pressórico e quando for o momento certo, passar o metildopa 750 miligramas dia. Depois que você chega à dose máxima do metildopa, você vai entrar na outra classe de medicação, bloqueador de canal de cálcio, nifedipino, amlodipino. Eu particularmente gosto do amlodipino por causa da posologia, a maneira de você usar ela. Como ele tem um efeito de 24 horas, 12 horas, você consegue combinar ele com os horários de uso do metildopa, fica muito mais fácil do que o nifedipino 3 vezes ao dia, né? Mas tudo bem, é uma escolha pessoal, os dois são considerados pelo protocolo do Ministério da Saúde ou da Febrasgo, tá? Eu geralmente amo amlodipino, mas pode ser nifedipino. Chegou a dose máxima do metildopa, chegou a dose máxima do nifedipino, a próxima droga que você vai passar na sequência, o beta-bloqueador. Sendo a primeira escolha, mais fácil acesso e também estudos, metoprolol, tá? 100 mg por dia até 200 mg por dia. É raro o paciente que precisa de 3 drogas, geralmente uma hipertensão crônica mais grave ou que ela descompense com a sobreposição da pré-eclâmpsia. Mas aí a gente vai conduzindo, avaliando e adicionando drogas, tá? Certo. E quando eu tenho a crise hipertensiva? Quando eu tenho aquela paciente com pressão sistólica 160 ou maior e diastólica 110 ou maior, como que eu vou conduzir essa paciente? Em acordo com o Ministério da Saúde, então essa é a grande novidade, eu achei muito interessante, porque realmente lá na emergência, na correria, sempre teve essa discussão de sulfata ou não sulfata. E sulfato de magnésio
Seria algo assim, nossa, vou sulfatar, vou ter que planejar a interrupção da gravidez. Isso causava um sofrimento, uma dificuldade em pensar que eu precisaria interromper uma gestação prematura. Então isso dificultava muito o nosso trabalho, trazendo insegurança para a equipe, não tinha muita padronização de protocolo. Agora que o Ministério de Saúde trouxe isso, facilita muito, porque você, médico da emergência, você clínico, você que está lá na unidade de saúde ou no seu consultório particular, você que está no SAMU transportando a paciente, claro, obstetras da emergência. Se chega uma paciente com nível pressórico 160 por 110, mesmo que ela não tenha sintomas de iminência de eclâmpsia, você vai sulfatar. A orientação agora é primeiro sulfato de magnésio e depois você vai iniciar a medicação para redução de nível pressórico de 15 a 20% da pressão arterial. Hidralazina ou nifedipina, conforme a experiência de cada um, tá? E se você não tiver na maternidade de referência, a paciente, depois de feita a medicação estabilizada, ela será transportada, então, para sua maternidade de referência, tá? Então, é uma novidade, isso é bem interessante. O sulfato de magnésio é uma medicação tranquila, tá? Você vai fazer 4 gramas endovenoso, isso dose de ataque, e depois fazer o planejamento da manutenção. Sulfato de magnésio, o ideal é que você tenha ampolas de 50%. Se você tiver as ampolas de 10%, aí você vai precisar calcular a dose para chegar em 4 gramas de dose de ataque. Nós temos 2 esquemas. Quando a gente vai fazer a manutenção, a gente vai poder fazer intramuscular ou endovenoso. Mas o ataque, percebam a dose de ataque do sulfato de magnésio, os dois é endovenoso, 4 gramas endovenoso. A ampola de sulfato de magnésio a 50%, ele tem 5 gramas de sulfato de magnésio. Então, você vai pegar 8 ml da ampola, vai diluir para 20 e fazer lento. Quando a paciente está recebendo o sulfato de magnésio, ela fica um pouco taquicárdica, dá um mal-estar, assim. Então, oriente a sua paciente e faça essa medicação lento, correr em 20 minutos, justamente pelo efeito que pode dar na paciente. Depois que você fez a dose de ataque, você tem a dose de manutenção. Aí você vai decidir, eu não tenho acesso à bomba de infusão, vou transportar, pode perder acesso, é arriscado? Faz intramuscular, 10 gramas intramuscular profundo, uma ampola em cada nádega, né? Para ficar 10 ml em cada nádega, certo? Isso a cada 4 horas. E o Zuspam você pode fazer endovenoso, então faz a diluição de 2 ampolas, no caso 10 gramas em 400 ml de soro fisiológico, e você vai fazer 50 ml a hora na bomba de infusão. Isso seria o Zuspam, tá? Então, gente, conduta na crise hipertensiva, primeiro de tudo, sulfato de magnésio. Vai estabilizar a tua paciente, vai iniciar controle pressórico. Quando eu faço sulfato de magnésio, o grande temor de todos, mas tem que ter medo, né? Toda medicação tem efeito colateral, toda medicação, quando a dose é incorreta, ela tem riscos. Então, nós temos a questão da vigilância quanto ao risco de intoxicação. Quando a paciente está intoxicando por sulfato de magnésio, ou ela é intoxicada, o risco é uma parada respiratória. Então, nós temos sinais que antes que isso aconteça, você vai identificar e, se precisar, tomar conduta. Avaliar essa paciente de hora em hora, tá? Então, a gestante tem que ser avaliada de hora em hora. Se ela está sulfatando, ela está grave. Não vai deixar a paciente em crise hipertensiva sem observação. Então, se ela está sendo observada, você vai com certeza vigiar a questão do sulfato de magnésio. E como que você vai vigiar? Reflexo tendinoso. Lembra que eu falei que na iminência de eclâmpsia, o reflexo tendinoso ele é hiperreflexia? Quando você sulfata, o reflexo fica normal, e quando está intoxicando, fica abolido o reflexo. Então, um dos primeiros sinais. Frequência respiratória tem que estar acima de 12 movimentos por minuto, tá? Então, uma frequência respiratória menor do que 12 movimentos por minuto, né? Incursão respiratória por minuto, você tem que ficar de olho porque está sinal de intoxicação. E a sonda vesical de demora. Então, a paciente que está sulfatando, você faz dose de ataque, aí você vai iniciar a manutenção. Quando você está iniciando a fase de manutenção, você vai sondar a paciente.
Ela sondada, você vai vigiar a diurese e nós esperamos 25 ml hora ou mais de diurese. Se essa diurese está menor, ela pode intoxicar, tá certo? Porque ela é a eliminação do sulfato de magnésio pela urina, tá bem? Tá, estou fazendo a manutenção e ela está com sinais importantes de intoxicação. O que eu vou fazer? O antídoto, que é o gluconato de cálcio a 10%, tá? Então, se precisar, gluconato. Então, no carrinho de emergência que tem o sulfato de magnésio para cuidar da sua paciente de crise hipertensiva, você vai ter o gluconato de cálcio junto, tá? E de preferência, eu busquei a medicação lá na farmácia, sulfato de magnésio, traz ela junto, deixa próximo do paciente, porque se precisar numa situação de emergência, a medicação está na mão, tá? Gluconato de cálcio, então, é 10%, vai correr 10 ml em 3 minutos. Ok, paciente na crise hipertensiva, fiz sulfato de magnésio. E agora? Não controlou o nível pressórico? Ainda está acima de 160, de sistólica e diastólica 110? Nós vamos fazer hidralazina ou nifedipina. Aí vai da experiência de cada um. Eu uso mais a hidralazina. Você vai diluir uma ampola em 10 ml de água destilada e vai fazer 5 ml, que é igual a 5 mg. Essa medicação é feita a cada 15 minutos, chegando ao máximo de 30 mg. Então faz a medicação, espera 15 minutos, afere pressão. Não controlou, faz de novo, daqui 15 minutos, afere pressão e assim por diante até 30 mg. Nós esperamos uma redução de 20 a 30% da PA. Nós não queremos que chegue a 90 por 60, a 100 por 60 se ela estava em 200 por 120. Nós vamos fazer uma redução de 20 a 30%, tá? Mesma ideia com nifedipino, ou você faz hidralazina ou faz nifedipino. Nifedipino, a diferença é que é via oral. Você vai fazer 10 mg a cada 20 minutos, no máximo de 30 mg. Eu montei esse fluxograma, eu acho que ele fica bem claro, ele ajuda bastante a organizar o fluxo de trabalho, tá? E quando nós somos organizados por fluxo e objetivos, valores objetivos e maneiras objetivas de conduzir, nós não deixamos passar nenhuma informação, tá? Não ficamos com dúvida, não nos sentimos desconfortáveis, porque o trabalho ele tem que ser automático, porque nós temos que fazer isso, é o passo a passo, não vai ter erro, tá? Então assim, a paciente está lá no teu consultório, ela está com um nível pressórico maior, igual a 150 de sistólico, ou diastólico maior ou igual a 100. Ela pode estar sintomática ou não, ela não tinha esses níveis pressóricos, é a primeira vez que você avalia ela tem mais de 20 semanas, você tem que pensar em pré-eclâmpsia. Então, se eu penso em pré-eclâmpsia, eu tenho que lembrar de síndrome HELP. Eu não posso ficar com essa paciente na minha mão sem análise adequada, porque eu posso deixar passar a síndrome HELP, que é um fator de risco altíssimo de complicação. Se ela está em iminência de eclâmpsia, ela na tua avaliação, ou ela procurou o serviço porque ela não está legal, ou o SAMU foi buscar na casa porque ela está em iminência de eclâmpsia, ela está com nível pressórico maior que 150 por 100. Então, atenção. Essa paciente você vai encaminhá-la para a maternidade de referência. E aí a maternidade de referência vai fazer o quê? Vai pesquisar, então, esses 4 passos aqui. Vai pesquisar iminência de eclâmpsia, vai pesquisar comprometimento clínico, vai pesquisar exames laboratoriais e avaliar a vitalidade fetal, certo? Quando eu tenho um nível pressórico, aqui no amarelo, que está entre 150 de sistólica, porém menor que 160, não é crise hipertensiva. Se a diastólica está entre 100, menor do que 110, não é crise hipertensiva. Não tem comprometimento clínico. Está sem iminência de eclâmpsia. A vitalidade fetal está adequada. Qual que é o outro passo que eu preciso avaliar antes de liberar essa paciente? Laboratorial. Eu preciso saber se ela está em síndrome HELP ou não. Essa paciente que eu acabei de descrever, que é a paciente que está estável, porém somente um nível pressórico um pouco mais alto, eu vou controlar o nível pressórico, vou deixar ela em repouso e vou solicitar laboratorial.
essa paciente vai esperar na porta, lá no pronto-socorro. O exame vai sair em até 4 horas, essa paciente fica ali, eu continuo observando ela. Se eu tiver espaço, ela deita ou ela fica sentadinha ali com o acompanhante dela, eu oriento ela, tá? Então, ela vai esperar exame e eu preciso ver o exame no dia, tá bem? Então, paciente aguardando no pronto-socorro, nível pressórico sistólico maior ou igual a 150, diastólico maior ou igual a 100, sem comprometimento, certo? Agora, se ela apresenta outros critérios, que é à sua direita, no caso de indicação de internamento. Pressão arterial sistólica maior ou igual a 160 ou diastólica maior ou igual a 110. Se ela apresentar comprometimento clínico ou laboratorial, então aquele exame que você solicitou, se veio alterado, ela vai internar. Se durante a sua observação ali na emergência, ela tem comprometimento clínico, tá extremamente demasiada, tá com sintomas de iminência de eclâmpsia, tá com dor torácica, edema agudo de pulmão, algo está acontecendo além do nível pressórico, cuidado, comprometimento clínico. Laboratorial, no sentido de síndrome HELP, precisa internar. Iminência de eclâmpsia, sintoma, gente. Dor de cabeça, enjoo, dor no andar superior do abdômen, né, hipocôndrio direito, tá? Alteração visual, iminência de eclâmpsia, vai internar. Eclâmpsia, vai internar. Vitalidade fetal comprometida, ela vai internar. Então é legal esse fluxograma porque ele faz a gente ficar tranquilo na paciente que vai esperar no pronto-socorro, mas eu não vou liberar ela sem exame, e na paciente que vai internar, tá bom? Na questão de exame laboratorial, que exame que eu vou fazer na paciente que está no pronto-socorro ou na paciente que internou? O mínimo de exame que eu tenho que fazer para identificar síndrome HELP e que tem que ser feito e visto no dia, tá? Hemograma, analisar hematócrito, hemoglobina, plaqueta, desidrogenase lática, LDH. Lembra que a gente está procurando hemólise, por isso o hemograma, desidrogenase lática, bilirrubina total, tá? Creatinina para avaliação de insuficiência renal, transaminase oxalacética, o TGO, pelo menos o TGO. Então olha o mínimo, gente, TGO, creatinina, bilirrubina, LDH e hemograma. Esse é o mínimo. Claro que eu posso pedir outros laboratoriais se for necessário, mas esse é o mínimo. São 5 exames que vão te deixar tranquilos no caso de liberar uma paciente que teve uma elevação de pressão, tá bom? A avaliação então da cardiotocografia, conforme a idade gestacional, mobilograma, que é a questão do movimento fetal. Você pode fazer na avaliação clínica, ouvir o bebê, ver a avaliação se tem presença de aceleração transitória, fazer estímulo mecânico, estímulo sonoro, avaliar a vitalidade desse bebê. Ultrassonografia. Então, são todos critérios para avaliar a vitalidade do bebê que tem que ser feita na paciente que vai ao hospital na questão de hipertensão. Certo. Então, a sua paciente foi para a emergência, ela foi recebida lá no pronto-socorro e ela ficou em avaliação no pronto-socorro porque o nível pressórico dela estava entre 150 e menor que 100, de sistólico, né? Entre 150 e menor que 160. Diastólico entre 100 e menor que 110, sem comprometimento clínico, sem iminência de eclâmpsia. Ela ficou ali na emergência esperando laboratório. Laboratório veio normal, essa paciente vai receber alta. Com que critérios? Assintomática, exame laboratorial normal, vitalidade fetal normal e aferição de pressão naquele nível de normalidade. Você vai prescrever ou ajustar antihipertensivo para que ela possa voltar para a rotina dela e orientá-la a retornar imediatamente ao médico do pré-natal, tá? E se a paciente apresentou os critérios de comprometimento, então ela vai internar, que é o que a gente já comentou. Não vou falar sobre o que é feito no internamento, porque isso não é o objetivo da aula de hoje. Hoje eu estou falando sobre o atendimento ambulatorial e emergência, mas depois de internado, condutas são realizadas. Ok?
E a questão do parto? Quando vai nascer uma paciente que está estável, fazendo pré-natal, ela é pré-eclâmpsia, ou ela é hipertensa crônica, ou ela é hipertensão gestacional, e ela está estável, ela não passou por uma situação de emergência que teve que internar, que teve que planejar a interrupção. Qual vai ser a conduta? Então, a hipertensa crônica ou a gestacional, ela tem um plano de parto a partir de 38 semanas. Então, chegou em 38, naquela semana é o momento da interrupção. Claro que cada serviço vai analisar o momento da interrupção pensando em planejamento de leito, planejamento de assistência de UTI e tudo mais. Mas essa paciente, a partir de 38, ela já tem que ter ali um planejamento. Ou ela vai internar para induzir, ou ela vai fazer cesariana, caso seja indicação. Isso precisa ser avaliado e vigilância de vitalidade fetal até a interrupção em si, tá bem? E o caso da pré-eclâmpsia sem sinal de gravidade? A partir de 37 é o momento de planejar o parto. 37, 37 mais 6, ali naquela fase, naquela semana. Não deve passar de 38, tá certo? Paciente com pré-eclâmpsia, ela tem um potencial muito grande de complicação e é justamente nessa fase final que essa complicação vai aumentando a cada dia o risco de gravidade. E o puerpério? Nasceu, independente se é parto, se é cesariana, nasceu. Essa paciente foi emergência, então nós vamos manter essa paciente internada pelo menos 72 horas. A alta precisa ser planejada depois que o nível pressórico está estabilizado, com laboratorial feito, afastando síndrome HELP também no pós-parto, caso essa paciente tenha internado com pré-eclâmpsia. Então, uma avaliação criteriosa no hospital. Vai receber alta. Nós temos então a fase do puerpério. Puerpério é o quê? 42 dias após o parto. Maior risco de complicação ocorre nos primeiros 10 dias. A paciente que é hipertensa, gestacional, crônica, pré-eclâmpsia, ela pode complicar na gestação? Pode. Pode complicar no parto? No momento do parto? Pode. No puerpério imediato, ali no pós-parto imediato? Sim. E no puerpério tardio também. Toda a fase de parto, gestação, parto e puerpério, nós precisamos vigiar essa paciente. Ela tem que estar ciente que no pós-parto ela pode ter complicação. Crise hipertensiva, a conduta é a mesma, a diferença é que não tem mais o bebê para avaliar a vitalidade, mas nós temos que avaliar os critérios de complicação. Pré-eclâmpsia, sintomatologia de iminência de eclâmpsia, crise hipertensiva, então, como eu já falei, eclâmpsia, síndrome HELP. Tudo pode acontecer no pós-parto, no puerpério, principalmente nos primeiros 10 dias. Lembrar que a paciente hipertensa ela tem maior risco de evento tromboembólico, então nós precisamos rastrear se essa paciente com hipertensão, se ela fez cirurgia, se ela tem IMC alto, os critérios para profilaxia de evento tromboembólico nós precisamos avaliar, orientá-la sempre a usar meia elástica e avaliar se precisa de alguma medicação, tá? Pode ocorrer pré-eclâmpsia grave e complicação no puerpério? Sim, como eu já falei, síndrome HELP e eclâmpsia, né? E a gente precisa fazer a busca ativa dessa paciente. Se a sua paciente de consultório, ela complicou, teve o parto, você vai ficar esperando ela voltar quando ela quiser no teu consultório? Às vezes elas nem voltam. Oriente a paciente que ela precisa voltar na primeira semana do pós-parto. Ela precisa continuar vigiando a pressão todos os dias e qualquer sinal de gravidade, nível pressórico maior ou igual a 150, de sistólica maior ou igual a 100 de diastólica, sintoma, ela tem que voltar no seu consultório, ela tem que saber onde é a maternidade de referência, você tem que orientar essa paciente, tá bem? Busca ativa, a paciente não apareceu, liga atrás. A atenção primária da equipe do SUS vai fazer esse cuidado e você, como consultório particular, também particular, plano, você precisa manter a vigilância e fazer a busca dessa paciente. Não deixe essa paciente passar, porque ela pode complicar em casa e não buscar ajuda por falta de conhecimento. Finalizamos, tá? Essa foi uma aula mais rápida, mais prática. Deixei aqui, então, todas as referências utilizadas. A última referência do Ministério da Saúde está aqui, foi liberada agora em 2022, tá? Então nós temos que estar atentos às novas informações.
Então, muita atenção, gente. Medicação profilática, viu que eu falei 1000 vezes durante essa aula sobre prevenção. Prevenção usando o AS até 16 semanas, conforme critério adequado. O cálcio também entra como critério de profilaxia e o sulfato de magnésio, no momento certo de crise hipertensiva, você vai evitar a complicação. Até logo!